E aí, Dev, tudo certo? Eu espero que sim. Hoje é dia de falarmos sobre HTML. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar para quem é esse tipo de conteúdo. A ideia do vídeo é sair do zero em HTML. Esse vídeo também pode te ajudar caso você saiba um pouco e queira entender mais sobre o HTML. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. O HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação de hipertexto. É a linguagem padrão para a gente criar páginas web. E o objetivo principal do HTML é estruturar textos, imagens, vídeos, entre outros conteúdos em uma página web. Você pode pensar no HTML como o esqueleto do nosso site. E é claro, nesse vídeo a gente vai focar só em HTML, mas o HTML trabalha em conjunto com outras tecnologias, como o CSS, que é responsável pela estilização, e o JavaScript, que nos auxilia a adicionar interatividade a essas páginas. Lembrando que aqui no canal já temos um conteúdo sobre JavaScript. O objetivo do vídeo também é te ensinar a sair do zero nessa tecnologia. Eu vou deixar o card do vídeo de JavaScript, caso você se interesse, mas eu aconselho que você fique nesse aqui primeiro e depois assista o outro. E o requisito para essa aula é muito simples. Basta você ter um editor de código da sua preferência, ou você pode me acompanhar aqui no vídeo, eu vou estar utilizando o VS Code. E caso você tenha interesse em instalar o VS Code, você pode vir aqui no Google e pesquisar por VS Code. Vai ser aqui o primeiro link. É bem simples, é só você clicar nesse botão, já vai fazer o download para sua plataforma, ou seja, para o seu sistema operacional, e a partir daí você instala conforme qualquer outro software. Eu vou mudar aqui a minha janela e a gente vai criar uma nova pasta, começando com HTML do zero, mas em inglês. Então a gente já criou o nome da nossa pasta. Agora o que você precisa fazer é o seguinte: eu vou abrir aqui, botão direito, uma nova janela do meu VS Code, e aí eu vou vir aqui em File, Open Folder. Nesse momento eu vou escolher aqui o diretório da área de trabalho, vou clicar em Open, perfeito, a gente já tem um diretório aberto no VS Code, e aí a partir de agora a gente vai vir aqui, botão direito, New File, index.html. Eu vou aumentar um pouco. E agora, antes da gente começar, eu quero que você venha aqui nas extensões. Talvez o seu Visual Studio esteja com as cores diferentes, os ícones diferentes. Eu fiz algumas estilizações no meu, mas não se preocupe, não vai mudar em nada. E aí, quando você clicar em extensões, você vai pesquisar por Live Server. Você vai escolher essa primeira opção, vai clicar aqui em cima dela, e aí provavelmente vai ter o botão para você fazer a instalação. O meu já está instalado, então eu posso desabilitar ou desinstalar. Depois disso, é bem simples, você pode fechar aqui a janela, clicar novamente aqui no Explorer, e agora a gente tem o Live Server. Para que essa extensão vai servir? Ela basicamente vai criar um servidor para a gente com a nossa página HTML, para que todas as modificações que a gente fizer sejam refletidas já no momento em que a gente salvar essas alterações. Ou seja, eu vou clicar aqui com o botão direito e aí vai ter a opção Open with Live Server. Quando a gente clica, ele abriu aqui para a gente o navegador e, como você pode perceber, ele criou aqui um endereço para a gente, 127.0.0.1, que é o nosso localhost, na porta 5500, e o arquivo aqui é o index.html. Poderia fazer o seguinte, ir direto aqui na minha pasta, onde eu criei, abrir ela, e aí clicar com o botão direito aqui e abrir com o Chrome. Perceba aqui que já há uma diferença no endereço. E aí, só para ficar claro a função do Live Server, a gente vai vir aqui novamente no Visual Studio Code, você vai começar a digitar HTML e o Emmet vai sugerir para você algumas coisas. O Emmet nada mais é do que uma inteligência que nos auxilia no momento de desenvolvimento. E aí eu vou selecionar o HTML 2.5, clicar com Enter, e agora eu vou pressionar Command B ou Ctrl B se você estiver no Windows. Nesse momento, ele criou para mim um documento HTML. Perceba que esse círculo aqui significa que o documento ainda não está salvo. E antes de salvar, eu vou vir aqui, digitar H1, pressionar Enter novamente, o Emmet me auxiliou mais uma vez, e eu vou digitar aqui, Olá, Mundo. E aí, no momento em que eu voltar para o navegador, a gente vai perceber que aquele arquivo que a gente abriu manualmente não atualizou, e o outro arquivo também aqui do Live Server não teve atualização. Primeiro, eu vou atualizar aqui o endereço do Live Server, e aí nesse momento a gente já tem um Hello World. Agora, se eu voltar aqui para o nosso outro documento e também atualizar, a mesma coisa. A diferença é que aqui eu estou com -1
do que eu estava na outra guia. Mas, se a gente voltar para o VS Code e colocar, por exemplo, mais um Hello World aqui e salvar, quando eu volto para o navegador, a guia que a gente abriu manualmente não teve nenhuma atualização. Diferente da guia ao lado, que já atualizou de maneira instantânea para a gente. Essa é a função do Live Server. Ele basicamente vai escutar as alterações que você está fazendo no arquivo e aí ele vai atualizar automaticamente para você. Senão, toda vez que a gente voltasse aqui para esse arquivo, teríamos que ficar recarregando para que as modificações fossem refletidas. Então agora eu vou fechar essa guia, vou fechar essa outra guia do VS Code também, e nós vamos voltar aqui para o VS Code. Eu vou excluir essas duas linhas. Eu quero explicar o que é essa estrutura de documento HTML que foi criada. Esse doctype HTML vai indicar para o navegador que esse é um documento HTML. E aí a tag principal é a tag HTML. Nós já vamos entender um pouco mais a fundo o que é tag, mas se você perceber, existe uma funcionalidade no VS Code que a gente consegue minimizar essa tag para que você consiga visualizar o fechamento dela. Ou seja, tudo está inserido dentro dessa tag HTML. E aqui nós temos um atributo que está indicando que a página está escrita em inglês. Nós vamos alterar aqui para pt-br e agora a gente vai indicar para o navegador que essa página está escrita em português. Agora a tag head é uma tag em que geralmente ela não apresenta uma estrutura visual. No entanto, ela tem muitas informações importantes, como o charset, sendo o TF8, que é o que define o encoding da página. Nesse caso, para a gente conseguir utilizar acentuações, entre outros caracteres especiais, é preciso informar aqui o TF8. E aí existe uma outra tag meta que ele criou aqui para a gente, com mais coisas. E por fim, existe uma tag title. Essa tag title eu vou alterar também para Hello World. Vou salvar. Se a gente voltar para o navegador, o que você vê aqui em cima da guia, que é o título, é definido pelaquela tag title. Então essa estrutura é utilizada, por exemplo, para a gente configurar diversas coisas que serão importantes para os mecanismos de buscas, para configurações da nossa página, entre outras. E agora nós temos a tag body, que nada mais é do que o corpo da nossa página. E é nessa tag que a gente cria a estrutura da nossa página HTML. Outra coisa interessante do HTML é que é possível adicionar comentários. Os comentários nada mais são do que uma forma da gente auxiliar outros desenvolvedores com algum tipo de explicação sobre o que aquele trecho de código está fazendo. E aí, para fazer um comentário em HTML, você vai precisar digitar o sinal de menor que, exclamação, e aí você vai digitar hífen, e nesse momento, como você pode perceber, tudo que eu digitar aqui dentro já vai ser um comentário. Ou seja, isso não vai aparecer em tela. A diferença é que aqui, no momento em que eu clicar espaço, por exemplo, eu estou utilizando uma fonte que ela une os caracteres. O seu provavelmente vai estar desse jeito, não tem problema, também está correto. Então agora eu vou comentar aqui o que são tags. Uma tag é essa estrutura que a gente coloca dentro desses sinais menor e maior que. Então, por exemplo, quando eu digito aqui H1 e eu fecho essa tag, automaticamente o VS Code já auxilia aqui pra gente e também cria o que a gente chama de tag de fechamento. Mais uma vez eu vou minimizar aqui com Command B ou Ctrl B se você estiver no Windows para melhorar a sua visualização. Nesse caso, a maioria das tags possuem conteúdos e quase todas têm essa sintaxe de abrir e fechar. E aí o interessante é que não importa se eu quebrar linha, não vai ter efeito. E eu vou provar para você. Eu digitei aqui em 3 linhas essa frase. Quando eu volto pro navegador, aqui vai estar em uma única linha. Não importa se eu quebrar a linha. Ou seja, cada tag ela possui um comportamento padrão. E basicamente todo esse esqueleto é definido pelo HTML, não pela formatação que você faz por aqui. Beleza? Agora que você entendeu o que é uma tag, eu vou deixar ela em uma única linha. E vou digitar também um Hello World. Agora, eu vou mais uma vez digitar o comentário, escrever aqui o que são elementos no HTML. E para exemplificar o que é elemento, eu vou digitar P, pressionar Enter. Aqui temos um parágrafo com, eu vou colocar aqui, quebra de linha. Mas, como a gente já viu anteriormente, para quebrar essa linha, não adianta eu pressionar Enter aqui. Eu posso utilizar uma outra tag HTML, que é a BR, por exemplo. E o curioso dessa tag é que ela abre e fecha, ou seja, ela não tem conteúdo, ela simplesmente vai indicar para o navegador uma quebra de linha intencional aqui. Quando eu salvo e volto para o navegador, nós temos aqui temos um parágrafo com quebra de linha. Então o elemento HTML é basicamente a tag com o seu conteúdo. E o seu conteúdo pode ser outras tags. E as tags, elas recebem atributos. E aí, o que são atributos? Para mostrar o que é atributo, eu vou digitar aqui img
pressionar Enter e mais uma vez o Emmet está aqui nos auxiliando. A gente pode digitar aqui o endereço dessa imagem, depois pressionar Tab e digitar aqui o texto alternativo. Assim como a tag BR, a tag MG, que é uma tag para a gente colocar uma imagem, ela não tem fechamento. E aí nessas tags que não tem fechamento no HTML, eu costumo utilizar essa sintaxe aqui de adicionar uma barra ao final do fechamento da tag, mas é algo opcional. E é importante salientar que o atributo ele fica junto com a tag. Ou seja, eu poderia vir aqui e colocar um atributo chamado ID, que todas ou quase todas as tags possuem. E aí esse atributo ID é o identificador dessa tag. Então eu posso colocar aqui title, por exemplo. Você percebe que o atributo ele fica na tag que está abrindo o elemento. Ou seja, nas tags que tem fechamento, a gente não vai colocar atributo nenhum. E nas tags que se fecham nela mesma, a gente vai colocar os atributos antes aqui do fechamento. Eu vou substituir esse src por um valor que está aqui no clipboard, esse atributo com esse endereço, que leva a gente para uma imagem lá no Unsplash. Você pode escolher qualquer imagem lá dentro do Unsplash ou pegar aqui abaixo no vídeo essa URL. E aí para esses atributos que são grandes, eu também gosto de quebrar uma linha e apertar Tab para formatar melhor o código e a gente conseguir visualizar aqui. Se eu scrollar para o final, eu vou ter o Alt e eu também quebro a linha dele. E por fim, eu jogo aqui o fechamento alinhado com a abertura da tag. E agora o que é o texto alternativo? Eu também vou colar do meu clipboard, vou deixar aqui na descrição um texto alternativo que eu criei dessa imagem. Se eu salvar esse arquivo e voltar para o navegador, você pode perceber o seguinte, nós temos aqui o título que a gente definiu, aquele parágrafo com quebra de linha e posteriormente essa imagem que está gigante aqui ocupando boa parte da nossa página HTML, que é basicamente uma imagem de uma paisagem. E aí esse texto alternativo ele funciona para duas coisas. A primeira delas e a mais importante, para pessoas que possuem deficiência visual conseguirem entender o que aquela imagem significa. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pode simplesmente falar que é uma imagem de uma paisagem. Você imagina que essa é uma descrição muito vaga para alguém que não consegue enxergar ou tem dificuldade de enxergar. E aqui é claro que eu só coloquei alguns detalhes, poderíamos investir muito mais tempo nisso, mas é só uma dica para você entender. Então nós temos aqui uma imagem de uma paisagem com uma vegetação com características desérticas e com montanhas rochosas ao fundo da imagem. E aí o leitor de tela ele vai conseguir ler essa descrição da imagem para a pessoa que está navegando na sua página. Então, se a gente voltar aqui para o navegador, clicar com o botão direito em qualquer área aqui da página, vir aqui e inspecionar, você vai perceber que a gente vai abrir essa janelinha e aqui nos elementos ele mostra toda a nossa estrutura HTML, inclusive os nossos comentários, mas como você pode perceber, os nossos comentários eles não são renderizados. E se você observar aqui a gente tem o texto alternativo à imagem. E é claro, o outro uso disso é se por algum motivo eu vou digitar qualquer coisa aqui na frente desse set, porque esse endereço vai ser inválido, ele não vai conseguir encontrar a imagem. E quando eu volto para cá, como você pode perceber, a imagem não foi carregada devido a algum problema. Nesse caso, a gente forçou o problema, que é colocar um endereço errado. E aí você percebe que o texto alternativo acaba entrando em cena. Beleza, vou voltar como estava, salvar e perfeito. Nós temos aqui já o entendimento do que são tags, elementos e atributos. Como a imagem acaba ocupando bastante espaço ali na nossa página, eu vou comentar todo esse conteúdo da imagem, só para a gente não perder essa referência, porque agora a gente vai falar sobre outras coisas. Então aqui eu quero trazer sobre títulos e parágrafos, começando com o próprio H1. O H1 nada mais é do que o título principal da nossa página. E é extremamente recomendado que cada página HTML tem apenas um título H1. E existem níveis para esses títulos. Então a gente poderia fazer simplesmente o seguinte, H1, salvar, se eu volto para cá, é um título principal. Vou até fechar essa janela e eu vou voltar novamente para o nosso Visual Studio Code, vou vir aqui, digitar H1 asterisco 5. O que isso vai fazer? No momento em que eu pressionar Enter, ele vai criar para mim 5 tags H1, porque é uma forma que o Emmet tem para ajudar a gente. E aí eu vou digitar aqui H2, eu vou copiar H3, H4, H5 e vou alterando aqui. Então H3, H4, H5 e H6. E aí, obviamente, eu vou selecionar aqui o 1, pressionar Ctrl D para ele procurar a próxima referência igual, que é o 1, vou apertar 2 e eu vou fazendo isso para os outros, seguindo aqui a ordem, H5 e H6. Quando a gente salva e volta para o nosso navegador, você percebe aqui níveis de títulos. E aí, visualmente falando, a associação que você faz olhando esses títulos é
Ah, quando eu quero um título grande, eu vou usar H1. Quando eu quero um título pequeno, eu vou usar H2. Não, essa é a formatação que o HTML traz por padrão dos níveis de título. Mas quando a gente estiliza esses títulos, eu posso, por exemplo, deixar o H2 maior que o H1. Mas o H1 vai ser realmente o título principal da nossa página, que provavelmente é o que vai ser indexado pelo Google. Então, quando você faz uma pesquisa, ele vai buscar pelo título lá da página. E é claro, entre outros conteúdos dentro do site. Mas esses níveis de títulos servem justamente para que você consiga criar uma hierarquia do que é mais importante e do que é menos importante. Se eu volto para cá, venho aqui novamente, digito P, eu vou escrever aqui Lorem, o Emmet também vai trazer para a gente um texto fictício, que é o Lorem Y, só para fazer o preenchimento desse parágrafo, por exemplo. Então, quando eu volto para cá, eu vou descendo, tem um texto aqui. Então, é assim que a gente utiliza parágrafos no HTML. Além disso, a gente consegue trabalhar também com listas no HTML. E as listas, elas são amplamente utilizadas. Nós temos as listas ordenadas, então eu digito aqui OL, pressiono Enter. Mais uma vez, eu vou quebrar isso aqui, porque a lista ela precisa ter um item. E o item é o LI. Como eu quero que a minha lista tenha 2 itens, eu vou digitar LI, asterisco 2, pressionar Enter, item 1, tab, item 2. Abaixo, eu vou digitar o L, ele vai criar para mim a lista não ordenada. E aqui a gente também utiliza LI. Eu vou digitar item 1 novamente, tab, item 2. Quando a gente salva, voltamos aqui para o navegador, você pode perceber que a lista ordenada, obviamente, tem uma ordem. Começa do número 1, 2 e assim sucessivamente. Diferente da lista não ordenada, que traz aqui esses bullet points que a gente chama. E é claro, dá para a gente estilizar isso, modificar isso, mas o ponto da aula é HTML. Então vamos voltar aqui e continuar para a explicação de outras coisas que é importante para você sair do zero em HTML. Mais uma tag que é muito utilizada é a tag A. E o interessante da tag A é o seguinte, a gente tem um href, que é o link em que a gente vai enviar ao usuário, e esse link pode ser uma referência tanto da página quanto uma referência externa. Aqui eu vou digitar google.com, vai ser a referência, e aqui quando eu pressiono o tab é o texto do meu link. Então eu vou digitar aqui ir para o Google. Salvo, volto para cá, se eu clicar aqui ir para o Google, ele vai direcionar a gente para o Google. Vamos voltar para cá, e aí existe um outro atributo aqui, que é o seguinte, se eu pressionar Ctrl espaço, o VS Code também vai ajudar a gente a mostrar vários atributos que as tags possuem. E existe um atributo aqui que é o target. Se eu digito blank, salvo, volto para cá novamente, no momento em que eu clico, você percebe que a gente não saiu da nossa página, a gente criou uma outra guia e redirecionou o usuário por meio dessa guia nova que foi criada. Então, geralmente é muito mais interessante utilizar esse recurso quando você quer direcionar o usuário para um outro site ou local externo ao seu site, por exemplo, e aí quando ele fechar essa guia, ele vai estar no mesmo local que ele estava anteriormente. E aí, mais uma vez, vamos melhorar aqui essa formatação e eu gosto bastante de formatar as tags assim, eu acho que fica muito mais legível. Agora a gente vai para um item que também é super importante e utilizado, que é a estruturação de conteúdo. E a primeira tag mais genérica e amplamente utilizada é a div. A div, ela nada mais é do que um bloco, e aí esse bloco, ele carrega outros elementos. Então, por exemplo, H1, eu vou digitar um H1 dentro da div, um parágrafo, dentro da div. Vamos salvar isso aqui, voltar para o navegador e nós temos aqui a div. E se você observar, a div, ela não traz nenhuma estrutura visual. E aí, para a gente conseguir visualizar essa div, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o inspecionar, vou clicar nessa setinha e no momento em que eu vier para cá, a gente tem o H1. Se eu passar o mouse aqui em cima da div, você pode perceber que todo esse bloco azul é a div. Mas como eu disse, não tem algo que realmente mostre para a gente que tem uma div. Se eu voltar aqui também e fizer o seguinte, border, 1px, solid e head. Vou salvar, você vai entender o que vai acontecer. Olha só, agora a gente colocou em volta da div uma borda e eu utilizei o CSS para isso. Então todas ou quase todas as tags possuem esse atributo style e a gente consegue vir aqui e colocar CSS. O que eu fiz é colocar uma borda de 1 pixel, solid e red, só para que você consiga observar que existe esse bloco, essa div aqui dentro, assim como a gente viu aqui também com a setinha mostrando pra gente a div. Agora a gente vai vir aqui, digitar section e dentro da section eu vou colocar um H1 exemplo de section. Inclusive eu vou até copiar
esse style só para a gente visualizar mais fácil. E aí talvez você deve estar se perguntando, mas qual a diferença da section para uma div? A diferença é basicamente semântica. E o que é semântica no HTML? É como se fosse o que aquela tag quer dizer naquele contexto. Ou seja, se essa é uma seção do meu site, eu vou dividir ela como uma seção. Dessa forma fica muito mais fácil para o navegador entender, compreender toda a nossa página. E a gente tem uma infinidade de tags, como aqui header, footer, article, entre outras tags que podem ser usados em contextos que fazem sentido. Por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar um cabeçalho para o meu site. Então eu vou ter lá em cima a tag header e ali vai ter o menu, os botões, enfim. Assim como o footer, que vai trazer aqui para a gente um rodapé para a página. No entanto, eu posso, por exemplo, ter um cabeçalho ou um rodapé dentro de um outro elemento. Mas o que você precisa entender no começo é o seguinte: div é uma estrutura de conteúdo mais genérica para a gente se trabalhar no HTML. Essas outras tags, como a section, article, que eu citei, elas são tags que elas significam alguma coisa. Isso ajuda o navegador a entender a sua página, ajuda o leitor de tela a entender aquele contexto que ele está lendo naquele momento, entre outras coisas importantes. O fato é, existem essas variações e eu quero que você entenda que elas existem, mas não necessariamente já de começo você tem que absorver todo esse conteúdo. A gente também consegue trabalhar com tabelas no HTML. E aí para isso existe a tag table. E a tag table ela é um pouquinho mais complicada porque ela envolve outros conjuntos de tag. E aí atualmente a gente tem a thead, que é basicamente para identificar o header da nossa tag. E aí nós temos a tr, que é uma linha da nossa tabela. E aí dentro dessa linha eu vou ter aqui o th, que são as células dessa linha. E a gente usa o th por conta de que esse é o cabeçalho da nossa tabela. Então eu posso digitar aqui coluna 1, copiar, digitar aqui coluna 2. Além disso, nós temos também o que? O t-body, que é o corpo da nossa tabela, e a gente utiliza o tr para ter mais uma linha para nossa tabela, e o td, que vai ser basicamente a mesma estrutura que a gente tem aqui em cima. Ou seja, essa coluna 1 faz parte do cabeçalho da tabela, e aqui no corpo dessa tabela eu tenho o valor da coluna 1, serão as linhas. Então eu tenho aqui valor da coluna 2. Se eu quiser novamente ter uma outra linha, eu tenho que ter essa estrutura também. E por fim, antes da gente salvar e visualizar isso aqui, eu quero mostrar o tfoot, que é basicamente uma forma de ter um rodapé na nossa tabela. Eu vou copiar esses dois TDs, valor do rodapé 1 e aí o valor do rodapé 2. Vou salvar e aí se a gente voltar para o navegador, descer aqui, nós já temos aqui a nossa tabela. E aí, como você pode perceber, ela não tem estilização nenhuma. Porém, quando a gente inspeciona esses elementos, é possível ver que ela está dividida. Então aqui, ó, existe o cabeçalho da nossa tabela. Dentro desse cabeçalho, a gente tem uma linha e aí dentro dessa linha nós temos aqui as células. Então, é muito legal a gente utilizar essa ferramenta de inspecionar elemento, porque conforme a gente vai selecionando os elementos, ele vai mostrando aqui pra gente, na árvore de elementos HTML, o que é cada um desses elementos. Já o tbody, ele é o valor do corpo da coluna. E aí, se eu expandir, eu vou ter mais uma linha. Dentro dessa linha eu tenho outras duas células. E aí eu tenho outra linha com outras duas células também. Por fim, a gente tem o footer da nossa tabela. Então aqui também temos uma linha e os valores para cada uma delas. Eu acredito que agora, visualmente mostrando a tabela, você conseguiu fazer a associação dessa estrutura. E aí, vamos voltar para cá. Então, tabelas no HTML são criadas basicamente dessa forma. Vou minimizar aqui. Para a gente fechar essa aula com chave de ouro, vamos falar sobre formulário. E aqui a gente pode tirar esse action por enquanto. Dentro do form, eu vou criar um label, name, e aqui eu vou colocar name. Além desse label, eu vou ter um input, e aqui a gente tem o type desse input. Esse input, ele pode ser um button, uma checkbox, entre outras infinidades de possibilidades. Porém, aqui ele vai ser um text. E a tag input é uma das tags que também não tem fechamento. Então a gente fecha nela mesma. E além do type, eu vou colocar aqui um ID name. Por que eu vou colocar esse ID? Perceba que esse for, dentro desse rótulo, está com o valor name. Esse valor name nada mais é do que o ID a um determinado campo que esse rótulo está associado. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu voltar para cá, a gente vai ter o nosso formulário. Você percebe que eu vou digitar, não tem foco. Ou seja, o nosso cursor aqui, o nosso texto, ele não está clicado aqui no input para a gente digitar. Mas, quando eu clicar em name, perceba que automaticamente ele jogou aqui para a gente o cursor dentro do input
então eu consigo digitar aqui um nome. E além do ID, que é o identificador único daquele elemento HTML na página, ou seja, a gente não pode ter mais de um elemento com o mesmo ID, existe um outro atributo aqui que é importante, que é o name, e ele também, coincidentemente, vai ter o valor como name. Ou seja, quando a gente quer manipular utilizando JavaScript ou estilizar utilizando o seletor de ID do CSS, esse nome vai ser uma referência única. Esse for, por exemplo, ele está atrelado diretamente com o ID. Já o name, quando o formulário ele for submetido, a gente clicar no botão enviar, é o nome dos campos que o servidor vai receber. E esse nome ele não precisa ser único. Ou seja, eu não posso ter mais nenhum ID chamado name na página. Mas eu posso ter um outro campo que tenha esse mesmo valor também aqui no name. E por fim, a gente vai ter um button, e aí o type desse button vai ser submit e o valor é enviar. Vamos salvar, voltar aqui para o nosso navegador, digitar aqui teste, qualquer nome, clicarmos em enviar. No momento em que a gente clicou em enviar, você percebeu que a página teve um carregamento. Por padrão, ela trouxe aqui pra gente o name John Doe como uma string na nossa URL. E aí, curtiu o conteúdo? Só para reforçar que é só o começo do que a gente vai ver de HTML aqui no canal. O objetivo dessas séries de vídeos saindo do zero é justamente trazer um intensivão para aquelas pessoas que têm pouco conhecimento ou até mesmo não sabem nada e sair do zero de forma rápida para que nos próximos conteúdos relacionados com determinada tecnologia e consiga entender tudo ou pelo menos grande parte do que está acontecendo. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.